Você já ouviu falar de dualidade onda-partícula? Que de acordo com a física quântica, você tem que se aproximar de pessoas com boas vibrações e se afastar de pessoas com más vibrações? Aliás, o que é física quântica? Vamos falar de física. Antes de tudo, um recado fundamental, né? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê o seu like, faça o seu comentário se você gostou, não gostou, se teve alguma dúvida em relação ao que eu disse aqui no vídeo e, principalmente, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, com seus amigos, com as suas amigas que gostam de física, pois isso vai ser fundamental para a sobrevivência desse canal. Muito obrigado. Esse é o segundo vídeo da série Da Luz ao Gato de Schrödinger, onde eu me proponho a esse desafio didático de fazer com que você compreenda com profundidade e propriedade o paradoxo do gato de Schrödinger. É fundamental que você tenha assistido ao primeiro vídeo para que você tenha uma compreensão plena do que eu vou dizer nesse segundo vídeo. Relembrando que no primeiro vídeo eu expliquei a diferença entre a natureza ondulatória e corpuscular, expliquei o fenômeno de interferência e difração, como que funciona o experimento de fenda dupla para definir se alguma coisa se comporta como onda ou como partícula, e aliás também contei um pouquinho, de forma breve, a história da luz. Lembra que por conta de limitações técnicas experimentais, Newton concluiu que a luz se comportava como partícula. No entanto, no século XIX, Thomas Young consegue montar um aparato experimental que revela o comportamento ondulatório da luz. Young conseguiu observar o fenômeno de difração e interferência da luz numa fenda dupla. E no mesmo século XIX, Michael Faraday e James Clerk Maxwell montam um aparato experimental e teórico matemático para formalizar que a luz não era apenas onda, era uma onda eletromagnética. Tudo ia maravilhosamente bem até que no finalzinho, quase na virada do século XIX para o século XX, Heinrich Hertz consegue descobrir o efeito fotoelétrico. Basicamente, quando a luz incide numa placa metálica, ela tem a capacidade de retirar elétrons dessa placa. O eletromagnetismo de Faraday e Maxwell conseguia prever esse fenômeno. No entanto, havia alguns efeitos ali que a teoria de Maxwell e Faraday não explicavam. Primeiro, o fato de que o efeito fotoelétrico é instantâneo. Quando a luz chega, imediatamente os elétrons saem. De acordo com a teoria de Maxwell e Faraday, isso deveria demorar alguns minutos para acontecer. E o segundo e mais intrigante, a cor da luz interfere no efeito fotoelétrico. Basicamente, luz azulada consegue retirar muito mais elétrons do que uma luz avermelhada. E quem é que conseguiu responder a esse enigma? Antes de falarmos de quem respondeu, a gente vai ter que entender o que aconteceu na mesma época com o surgimento da física quântica. Para isso a gente tem que falar dele, o pai da física quântica, Max Planck. Dentre vários estudos que foram feitos por Max Planck, o que mais se destacou foi o estudo sobre a radiação de corpo negro. E para a gente entender de uma forma simplificada e didática, o que é essa radiação de corpo negro? Basicamente, se você pegar um corpo e começar a esquentar esse corpo, esquentar bastante, ele vai ficar tão quente que ele vai incandescer. A incandescência é a emissão de luz por conta da alta temperatura de um corpo. Se você for até a cozinha da sua casa, pegar um garfo, colocar no fogo e ficar esperando o garfo ficar tão quente que ele incandeça, qual que é a primeira cor de luz que ele vai emitir? Não sabe? Então vai lá na cozinha e faz o experimento. A primeira cor a ser emitida é o vermelho. Experimentalmente você vai observar isso. É o vermelho. Lembrando que as primeiras lâmpadas elétricas eram do tipo incandescentes. Eram lâmpadas que esquentavam a temperaturas altíssimas e de tão quentes começavam a emitir luz. Justamente por isso que não eram lâmpadas consideradas eficientes, porque gastava-se muito mais energia com produção de calor do que efetivamente com luz. Mas voltemos aqui ao que Planck estava investigando. O grande problema que Planck investigou era o fato de que a teoria matemática do eletromagnetismo previa que nessa incandescência a primeira cor de luz a ser emitida deveria ser o violeta, o azul e não o vermelho. E é claro que aqui a gente tem uma contradição entre equações teóricas e os dados empíricos. E a gente tem que se dedicar a ajustar, a melhorar essa equação matemática para que ela consiga descrever um resultado empírico. Foram muitos os físicos e os matemáticos que se dedicaram a essa tarefa. No entanto, Planck teve uma sacada ousada. Foi ousado pra caramba e essa ousadura... Ele percebeu que no método de integração da energia, ele poderia considerar que a energia estava contida em pacotes. Mais precisamente, a energia assumiria valores discretos. O que eu quero dizer com isso? Na matemática, a gente pode ter dois tipos de variáveis, digamos assim, uma variável contínua ou uma variável discreta. O que quer dizer isso? Uma variável contínua é aquela que pode assumir
qualquer número, inclusive números bem quebrados, enquanto que uma variável discreta só pode assumir, digamos que, números inteiros. Eu não entendi o que ele falou. Vamos entender isso com um exemplo bem didático. Se você pensar no dinheiro que nós usamos aqui no Brasil, né, o real, o dinheiro é uma variável discreta. Por quê? Ele só pode assumir valores inteiros de centavos. Concorda comigo que o menor valor de dinheiro que você pode ter é 1 centavo. E o próximo valor depois de 1 centavo é necessariamente 2 centavos. Não existe ninguém com 1 centavo, 3, 1 centavo e meio. A rigor, o nosso dinheiro, portanto, é uma variável discreta que assume valores inteiros. 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos. Ou mesmo quando você vai até o mercado para comprar ovos. Perceba que a quantidade de ovos que você compra é uma variável discreta, porque ninguém compra 1,3 ovos, 1,5 ovos. Ou você compra um ovo, ou você compra 2 ovos, 3 ovos e assim por diante, ovos inteiros. Foi justamente essa sacada matemática que o Planck teve para analisar a energia de uma onda eletromagnética. Todo mundo considerava que essa energia era uma variável contínua, que poderia assumir qualquer valor, e Planck analisou e pensou, e se eu considerar que essa energia é discreta, ela só pode assumir valores inteiros? E deu certo. Quando ele fez esse ajuste, considerando que a energia é uma variável discreta, ele chegou numa equação e numa função que descrevia perfeitamente a incandescência, prevendo que a luz vermelha seria a primeira a ser emitida na incandescência. Perceba que, matematicamente, Planck está assumindo que a energia está contida em pacotes matemáticos discretos. Ele chamou esses pacotinhos de energia de quântons, e daí veio o nome física quântica. Agora, é necessário que você entenda que a ousadia de Planck teve limites. Planck assumiu que esses pacotinhos eram um artifício matemático, mas não conceitual. Quer dizer, ele nem pensou na ideia de que talvez a própria onda pudesse ter partículas de energia. Jamais ele pensaria nisso, porque isso seria muito ousado. Quem pensaria nisso? Quem teria a ousadura, como diria Felipe Melo, de pensar nisso? Quem? Albert Einstein. E é aqui que a gente vai ter a explicação do efeito fotoelétrico descoberto por Heinrich Hertz. Einstein pega toda essa teoria construída por Planck e resolve aplicar na análise do efeito fotoelétrico. E sim, isso foi extremamente ousado na época, porque Einstein vai dizer que a luz se comporta segundo os pacotes de energia previstos por Planck. Só que aqueles pacotes de energia não eram simplesmente artifícios matemáticos. A luz, de fato, contém partículas, que o Einstein vai chamar de fótons. E só é possível explicar o efeito fotoelétrico se você admitir que a luz interage com a placa metálica como partícula e não como onda. O próprio Planck já havia descoberto essa equação que vai aparecer aqui do lado. E o Einstein vai perceber que essa equação prevê que o pacote de energia, o que o Einstein vai chamar de fóton, tem proporção com a frequência. Mais precisamente, quanto maior for a frequência de uma luz, maior vai ser a energia do fóton que está contido nessa luz. E é aí que ele consegue explicar por que a luz azul promove muito mais efeito fotoelétrico do que a luz vermelha, dado o fato de que a luz azul tem uma frequência bem superior à frequência da luz vermelha, portanto o fóton azul tem bem mais energia do que o fóton vermelho. Isso foi tão ousado, mas tão ousado, que foi por conta dessa explicação que o Einstein ganhou o prêmio Nobel. Muita gente pensa que o Einstein ganhou o prêmio Nobel por conta da explicação da teoria da relatividade especial e geral, que de fato é uma teoria de extrema complexidade, né? E se for ver todo o trabalho científico do Einstein, talvez seja a teoria mais complexa do Einstein. No entanto, em termos de impacto para a história da ciência, essa descrição do efeito fotoelétrico foi muito mais importante, porque ela foi, digamos que, a porta que se abriu para a física quântica. Tudo que vai vir daí em diante em termos de física quântica se deve a essa explicação do efeito fotoelétrico e, portanto, do comportamento dual da luz. Einstein sugere que a luz tem uma natureza dual. Perceba que ele não está dizendo que a luz é onda e nem que a luz é partícula. O que ele está dizendo é que a luz é onda e partícula. Mais precisamente, ela se propaga como onda, dado o fato de que ela sofre os fenômenos típicos de onda, difração e interferência. No entanto, a interação dela com a placa metálica só pode ser explicada admitindo que ela interage como partícula, como se fótons batessem nessa placa metálica e com a sua energia pudessem retirar elétrons.
Mas quando os físicos acharam que já havia se chegado no limite da ousadia, eis que chega um historiador. Isso mesmo, você ouviu um historiador, Louis de Broglie. O Louis de Broglie, historiador, é irmão do Maurice de Broglie, que era físico, né? E bem mais velho do que o Louis de Broglie. Durante praticamente toda a infância, o Louis auxiliou o irmão na montagem de experimentos de raio-x, de forma que o Louis sempre gostou de física, né? Embora ele tenha ido para uma graduação em História, a física sempre esteve no coraçãozinho dele. E ele já era graduado em História, já trabalhava como historiador, quando ele resolveu dar uma lida ali nos artigos do Einstein sobre efeito fotoelétrico. Isso por volta de 1910. Olhando os trabalhos de Einstein, o Louis de Broglie teve uma sacada ousada. E eu sei que eu tô falando muito essa palavra nesse vídeo, mas é porque esse vídeo é ousado. Foi ousado pra caramba e essa ousadura... Louis de Broglie pensou, ora, se a luz tem uma natureza dual, ela é onda e partícula, por que será que eu não posso imaginar que, na verdade, tudo possui uma natureza dual, onda e partícula? Só para você entender o contexto histórico de investigação científica dessa década de 1910, o grande assunto que debruçava ali a atenção de vários cientistas eram os modelos atômicos. Lá na escola, você deve se lembrar que você viu lá o modelo de Dalton, o modelo de Thomson, Rutherford, Bohr. Lembra disso? Pois bem, embora o modelo de Bohr seja didaticamente muito rico e consiga dar conta de muitas explicações de fenômenos físicos e químicos, na prática científica existem uma série de experimentos que ele não consegue explicar. Na verdade, o modelo de Bohr é bastante impreciso quando se usa para explicar efeitos de laboratório. E foi aí que o Louis de Broglie juntou a teoria da relatividade do Einstein, a explicação do efeito fotoelétrico, a ideia de dualidade, para pensar, será que o elétron no modelo atômico de Bohr não se comporta como uma onda e não como uma partícula? Foram mais de 5 anos de trabalho árduo do Louis de Broglie em termos de matemática e de física conceitual para construir um modelo ondulatório para o elétron. Se a gente for falar só sobre isso, daria para fazer mais 8 vídeos falando sobre a teoria das cordas que nascem justamente da concepção de Louis de Broglie de que o elétron muito provavelmente vibraria em torno do núcleo atômico como se ele fosse uma corda produzindo ondas estacionárias. Na teoria das cordas, admite-se que tudo é vibração, de que inclusive a partícula é um caso particular de vibração, e isso veio da teoria de de Broglie. Para a gente não fugir do nosso tema aqui desse vídeo, a gente pode falar sobre isso em outro vídeo. Aliás, faça aí o seu comentário se você acha que esse é um assunto interessante de ser abordado aqui no canal. Agora é muito importante que você entenda que quando Louis de Broglie sugere que tudo pode se comportar como onda e partícula, ele mesmo chega à conclusão que não é bem tudo. Essa é uma das equações que de Broglie deduz das suas investigações, e perceba que nela o lambda é o comprimento de onda, que tem a ver justamente com a manifestação da natureza ondulatória. Essa manifestação de natureza ondulatória só vai acontecer diante de uma condição, quando a massa do corpo e a sua velocidade forem muito pequenas. Em outras palavras, tanto a sua massa quanto a minha massa assumem valores muito grandes que impedem que nós manifestemos uma natureza ondulatória. Essa borracha poderia manifestar um comportamento ondulatório? Não, muito pesado. Um grão de areia poderia manifestar um comportamento ondulatório? Não, muito pesado. Um grão de poeira poderia manifestar um comportamento ondulatório? Acho que você não entendeu. Pesado. Então o que poderia manifestar um comportamento ondulatório? Um elétron. E não só isso, hein, porque o elétron precisa estar em baixa velocidade. Perceba que é muito difícil uma partícula manifestar o seu comportamento ondulatório, porque ela precisaria estar em baixa velocidade e necessariamente ser extremamente leve. Então é um comportamento que você vai observar basicamente em elétrons. Então toma cuidado com a chamada picaretagem quântica. Infelizmente, tem uma série de pessoas que vão afirmar que nós temos uma natureza dual, que nós nos comportamos como onda, que nós temos vibrações e que, de acordo com de Broglie, a gente tem que se aproximar de pessoas com boas vibrações e se afastar das más vibrações. Tudo picaretagem.
Pelo menos em termos matemáticos e físicos, isso não tem nada a ver, dado o fato de que nós não manifestamos um comportamento ondulatório. Objetos macroscópicos, por natureza, vão sempre manifestar o comportamento corpuscular e não o comportamento de onda. Em 1923, o historiador Louis de Broglie entrega sua tese de doutorado de física na Universidade de Sorbonne. E essa tese cai nas mãos de quem? Ninguém mais, ninguém menos que Marie Curie, que ao olhar o trabalho fica encantada não só pela ousadia da tese, mas por toda a construção teórica matemática que era muito bem fundamentada. E aqui você vai observar uma coincidência peculiar na história da ciência, porque coincidentemente, quem é que estava ali em Paris, em Sorbonne, na época em que essa tese chegou nas mãos de Marie Curie? Quem? Albert Einstein. E aí a Marie Curie resolveu mostrar a tese de dualidade de de Broglie para o pai da dualidade, Albert Einstein. Dizem que o Einstein olhou para a tese e ficou encantado, ele se arrepiava, ele aplaudia, ele ficava ali, meu Deus, isso aqui é genial, não só pela proposta conceitual, mas principalmente por toda a fundamentação matemática que o de Broglie fez, que era muito bem descrita. O próprio Einstein fez questão de procurar o Louis de Broglie para conversar sobre aquela tese, a generalização da ideia de que não só a luz apresentava o comportamento dual, onda-partícula, mas todas as partículas também poderiam apresentar um comportamento ondulatório. Einstein fez inúmeros elogios, mas chamou atenção para um ponto. Era necessário uma confirmação experimental, mais precisamente, como diria Chitãozinho e Chororó, evidências. Lembra que eu disse que algumas coincidências ocorreriam? Pois bem, Einstein viajou para os Estados Unidos para fazer uma série de conferências e ele estava numa universidade chamada Universidade Bell, em Nova York. Dois físicos recém-formados, Davidson e Kussmann, estavam fazendo ali uma série de experimentos com feixe de elétrons e eles tinham obtido essa foto aqui. No início, eles não entenderam qual era o significado dessa foto, eles acharam que era um ruído provocado pela montagem experimental que eles estavam executando. No entanto, quando eles leram a tese de doutorado de Broglie, eles pensaram, peraí, uma sequência de claro, escuro, isso é típico do fenômeno de interferência. E eles aproveitaram que o Einstein estava na universidade para mostrar a foto para o Einstein, que quando olhou, imediatamente Einstein pegou uma cópia dessa foto e enviou para Louis de Broglie. E sim, havia agora uma evidência experimental e irrefutável de que uma partícula também se comporta como onda. O historiador Louis de Broglie ganha o Prêmio Nobel de Física em 1929 pela explicação da dualidade presente também em partículas. E graças a essa tese de de Broglie, você tem a abertura para que outros dois grandes nomes da história da física comecem as suas investigações acerca dos modelos atômicos, Erwin Schrödinger e Werner Heisenberg. E é justamente no debate entre esses dois grandes gigantes da física, Erwin Schrödinger e Werner Heisenberg, que vai surgir o argumento do paradoxo de Schrödinger. Assunto do terceiro e último vídeo dessa série, onde finalmente falaremos sobre o paradoxo do gato de Schrödinger. Se você assistiu esse vídeo até esse ponto, eu acho que eu já mereço o seu like, que você compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais e que você se inscreva no canal caso você não seja inscrito. E até a parte 3. Tchau!